Olá a vocês, bom dia. Vamos aqui mais um momento de aprofundamento nas coisas que são cotidianas no nosso método de vida, mas que são utilizadas e aproveitadas de maneira incipiente pela maioria das pessoas pela falta de conhecimento ou pelo conhecimento errático, né, que acaba acontecendo pelo excesso de informação que se produz atualmente, que se democratiza atualmente sobre todas as coisas, né? Eu resolvi falar aqui sobre a berinjela porque ultimamente eu tenho encontrado muita gente comentando, né, que uma das utilizações mais propaladas da berinjela é como anticolesterolêmica, ou seja, ela baixa o colesterol. E foram feitas algumas pesquisas e democratizando-se o resultado dessas pesquisas, o que ficou é que dividiu-se as opiniões técnicas e leigas sobre a berinjela, nesse aspecto de ser anticolesterolêmica, né? Acaba que a medicina convencional desacreditou da berinjela como um controlador do colesterol, né? E isso é absolutamente desinformativo, porque de fato, eu sou testemunha disso, eu cuido de pessoas há basicamente 40 anos ou um pouco mais, né? E não poucas pessoas, e como eu sou um naturopata que baseia a sua atividade, né, a sua ação na medicina tradicional, a gente usa o tempo todo, né, aquilo que existe de opção aos medicamentos laboratoriais para obter os mesmos efeitos. E atualmente, né, o que tem aí de ferramenta para a medicina convencional ajudar as pessoas a controlar o colesterol, do ponto de vista medicamentoso, são as estatinas. E ocorre que as estatinas, né, a rovastatina, a simvastatina e outros primos, né, desses produtos, são deletérios, a nível de produzir efeitos colaterais bastante importantes. Um dos efeitos colaterais, que é bastante democratizado, ou seja, são poucas as pessoas que se livram dele, é o fato das estatinas a médio e longo prazo, né, com o consumo diário, produzirem dor sistêmica, neuropatias, né? Só para citar um dos síndromes que ficam ligados ao consumo cotidiano e extensivo da estatina, é a fibromialgia. Quem tem sabe que não é nem um pouco interessante ter, porque simplesmente não há resposta terapêutica para a fibromialgia, que é um síndrome complexo, que obviamente não é produzido em função de consumo de estatinas, e sim a nível de estressamento do seu tronco nervoso paramedular, né, a nível da medula espinal, e que isso é considerado processo sindrômico porque isso está ligado não apenas à química e à física do trânsito metabólico dessas fibras espinais, mas sim a um estado de espírito, né? A fibromialgia é ligada ao nível de frustração elevado que as pessoas experimentam em determinados momentos da vida. E, enfim, por ser sindrômico e multidimensional, acaba que exige, para um tratamento minimamente eficiente, uma abordagem multidisciplinar. Então é muito difícil, né? É um quadro muito difícil. E, obviamente, então, tudo que possa estar levando as pessoas de encontro a esse processo sindrômico e semelhantes, né, síndromes dolorosas de maneira geral, não é interessante. Porém, a medicina convencional tem muito pouca ferramenta para lidar com a hipercolesterolemia, né? Ou seja, com excesso de colesterol no sistema. Então acaba-se que, numa relação custo-benefício, arrisca-se o consumo das estatinas, porque são realmente muito eficientes para baixar o colesterol, tá? Dentro disso, inclusive, é bom que se comente que baixar o colesterol não significa eliminar o colesterol. Por quê? Porque nós precisamos de colesterol, né, para fomentar N reações orgânicas cotidianamente. E para citar só dois exemplos, né, por exemplo, precisamos proteger a pele do sol, e o colesterol é utilizado pelo organismo para isso. E também precisamos produzir moléculas, macromoléculas, que conduzam hormônios pela corrente sanguínea, né? Então, pessoas que não têm colesterol, que têm colesterol muito baixo, acabam que entra em disfunção hormonal, porque não tem o aparato, né, para distribuir esses hormônios pelo sistema. E existem outras funções ainda, funções de estruturação de tecidos, etc, né? Mas o que mais ocorre é que nós temos o colesterol em excesso. E por que temos colesterol em excesso? Vale a pena citar, porque de fato, né, para
para te controlar colesterol, em que pese termos aí a berinjela, em que pese termos outros alimentos e outros fitoterápicos que ajudam a gente a queimar colesterol, né? São, por exemplo, todos os termogênicos, né? Ajudam a controlar o colesterol. Para citar um dos termogênicos, vamos colocar aí o gengibre, né? As pimentas e por aí vai, né? Em que pese a gente ter aí os nossos recursos para poder estar controlando o colesterol de maneira artificial, de fato, controlar o colesterol significa, primeiro, não ter excesso dele. Ou seja, temos que ter um método de vida e uma dieta que não cause hipercolesterolemia. Essa coisa de colesterol alto, né, não se enganem, é uma coisa construída pelas pessoas. Não é uma condição inevitável, né? E que inclusive só surgiu após a sedentarização do ser humano, né? Quando o ser humano era um animal nômade, catador, oportunista, né? Ele não tinha esse tipo de problema. Com certeza não tinha. Tanto é, e a gente sabe que não tem, porque até hoje existem grupos humanos que vivem de maneira natural, de maneira primitiva, no melhor sentido, vamos colocar assim, né? E o que se verifica é que as doenças ligadas ao depósito de colesterolêmico são quase inexistentes nesses grupos humanos, né? As cardiopatias, tromboses, a arteriosclerose precoce, né? A senilidade precoce, e, enfim, todos os prejuízos da acumulação do colesterol não são verificados nesses grupos humanos, porque eles vivem de uma maneira X e se alimentam de uma maneira Y, né? Então, fica aí o recado. Você vai construir ou não, a depender do quanto você saiba, né, viver essa condição de deposição de colesterol em excesso. Mas a realidade médica é que a maior parte das pessoas não sabe e estão aí repetindo um modelo de vida que sim leva a ela a deposição de colesterol. Então vai ser muito útil para que você não chegue a precisar das estatinas que produzem dor e outros efeitos deletérios. É bom ter na alimentação aqueles alimentos que ajudam você a controlar esse excesso de colesterol, tá? Um deles está aqui, né? É uma solanácea, é um fruto, né? Solano melogema, né? O nome científico disso aqui, né? Que é vulgo berinjela. E muito apreciada por muita gente, né? É um outro fruto que veio do Oriente aí, importado pelo mundo, né? Porque se espalhou pelo mundo e que é largamente cultivado aí, porque é uma unanimidade do ponto de vista do sabor, né? E aí vamos tentar conhecê-lo por dentro. Dá para vocês perceberem que é um fruto bastante fibroso, né? Ou seja, a consistência da estrutura é bastante importante. E ele possui pelo menos 3 fases de apresentação. Tem a casca, a entrecasca, um mesocarpo e um carpo, tá? Ou seja, a parte interna do miolo, que é a mais macia, a mais açucarada, né? Ela, que fornece maior volume de energia, né? É o miolo. Ela tem bastante açúcar aí dentro. A nível de fibra, estabilizado como fibra, e também açúcares bioquimicamente disponíveis, de cadeia curta, que são facilmente assimiláveis, tá? E depois dessa, mais externamente a essa parte pulposa aqui mais branquiçada, nós temos essa parte mais esverdeada. Essa parte aqui, ela está esverdeada, embora essa berinjela já esteja no ponto de ser cozida e consumida, ela fica nesse aspecto porque é por aqui que nessa região que o fruto deposita a maior parte dos micronutrientes que são biologicamente ativos. E aí nós temos um panteão de sais minerais, de metais e de oligoelementos de forma geral, de extrema qualidade. Por exemplo, aqui nós temos manganês, aqui nós temos silício, aqui nós temos ouro, né? Temos sódio, temos potássio, temos ferro, né? Enfim, nós temos muita coisa importante que vai ajudar o nosso sistema a funcionar. E ela está nessa parte que muita gente costuma descartar, porque ela também possui óleos essenciais amargos. E aí vamos comentar que quanto mais você chega perto da casca, mais concentração desses óleos essenciais você tem. Isso significa que se você quiser usar a berinjela, né, o solano
como medicamento, você tem que aproveitar o fruto integral, você tem que aproveitar a casca e a entrecasca e essa parte pulposa amarga, ok? Vamos colocar também que os açúcares que estão colocados aí, como ela é uma solanácea, eles acabam sendo fornecidos, doados, na forma de mucilagem. Então a berinjela, dá para vocês perceberem? Vamos ver se acontece. Se você fizer esse tipo de atividade aqui, ó, com ela mais madura, isso aí, quanto mais madura ela mais vai soltar, você vai percebendo que ela vai liberando um óleo, vai liberando uma gelatinazinha ou alguma substância, tá, que é mais densa do que a água dela, né, que é a mucilagem dela. Essa mucilagem, que é uma substância açucarada, né, ela é extremamente hidrossolúvel. Então ela é muito facilmente associada pelo sistema, pelo organismo. E essa mucilagem, quando você acessa da maneira certa, é que compõe o princípio ativo que é hipocolesterolemiante, né? Ou seja, que baixa a concentração de colesterol no sangue. Tá? E aqui vamos tentar entender por que se criou a discussão em cima da berinjela enquanto um agente capaz de baixar o colesterol. Criou a discussão porque o entendimento sobre o que significa princípio ativo dentro da medicina tradicional é um, e dentro da medicina convencional é outra. Dentro do ambiente, né, farmacológico, que é reflexo, do qual se reflete o conceito que a medicina convencional tem, percebe-se que o princípio ativo pode ser isolado. Ou seja, seria lá uma substância marcadora do indivíduo vegetal, que estaria em maior concentração e que seria mais responsável pelas atividades que se percebe que esse indivíduo vegetal promove no organismo. Ocorre que isso é um engano conceitual, em que pese não ser um engano técnico, né? Existe uma distância entre um conceito mais amplo, mais holístico, mais universalizado, por estar descrevendo uma parcela das atividades que são observadas no universo, né? E aquele outro universo, aquele outro olhar, né, que pega apenas uma particularidade dessa atividade que ocorre no mesmo universo. A tendência da nossa ciência darwiniana, né, da nossa ciência cartesiana, é olhar para o micro, tentando entender o macro. Já a tendência dos povos antigos, das culturas antigas, né, aquilo que a filosofia tradicional nos convida a fazer, é olhar e entender o macro na inter-relação das partes. Por isso, o conceito de princípio ativo, dentro desse contexto da medicina naturopática, dentro desse contexto da medicina tradicional, nunca vai propor o isolamento de uma determinada parte do fenômeno para poder explicar o fenômeno. Então a gente tem que colocar aqui o quê? A berinjela consegue baixar o colesterol se o pool de princípios, de moléculas que compõem o seu princípio ativo global for conservado. Se ele puder ser apropriado pelo indivíduo. Aí o efeito acontece. Então qual é o mecanismo desse efeito? Então qual é a substância que realmente ajuda a baixar a concentração de colesterol dentro do indivíduo? Se você fizer essa pergunta, você vai estar de novo picotando o que a gente chama de princípio ativo nas suas partes constituintes e vai perder o todo de vista. Tá? Então não é qual substância, não é em que circunstância, é o indivíduo vegetal como um todo. São todos os componentes desse indivíduo vegetal, se preservados e se apropriados pelas pessoas, é que vão produzir o efeito de baixa de colesterol. Tá? Mas isso aí para com cara de ser uma informação muito empírica e que obviamente tem pouca credibilidade, né? Tem pouca chance de ser confirmada pela ciência moderna. Bom, se você quer então um mecanismo, vamos nos refugiar no que a medicina tradicional oriental nos coloca, nos ensina, para poder explicar de que maneira que o colesterol pode ser baixado pela atividade do princípio ativo da berinjela, né? Vamos colocar, por exemplo, que
primeira atividade fitoterápica da berinjela, dita de uma maneira genérica, é de ser uma hepatotônica. Isso significa que o quê? Ela fomenta a atividade do fígado. E dentro do contexto da medicina tradicional, né, da filosofia tradicional, da nutracêutica, da naturopatia, fomentar a atividade do fígado não significa apenas ampliar a secreção do fígado, ou a atividade hematopoética do fígado, ou, enfim, ou as outras atividades secretivas do fígado, e de desempenho, de manuseio do sangue, etc, etc. Significa que essa atividade não apenas vai estar fomentada, como vai estar equilibrada. Então, todo hepatotônico, analisado e verificado e descrito à luz da naturopatia ou da medicina tradicional, ele equilibra a atividade hepática. Aí pronto, já começou a falar exatamente do que as pessoas que estudam modernamente, né, o colesterol conhecem. Porque dentro do nosso sistema, quem gerencia a produção de colesterol e a queima desse colesterol, ou seja, a utilização desse colesterol dentro do nosso metabolismo, é o plexo hepático. E não apenas o fígado, né? Ou seja, quando a gente fala em plexo hepático, nós estamos falando de fígado, estamos falando de vesícula, estamos falando de colédoco, e na relação do fígado com o pâncreas, né? E do fígado com os rins. Vejam bem. Tá? Então, nenhum órgão pode ser entendido como plexo metabólico, isolando ele de todas as suas relações. De novo, né, a visão da medicina tradicional coloca o macrosistema no seu holos, para que a gente consiga entender o que esse sistema faz e como faz as coisas. Né? Então, a berinjela é um hepatotônico, né? Ela melhora a atividade do fígado, tanto ampliando a atividade como controlando a atividade. E com isso a gente consegue ficar mais competente para fazer a ingesta adequada e a apropriação adequada das gorduras. Tá? Veja bem que os mecanismos que controlam a sua apropriação de gordura no intestino, ele é sensível ao volume de gordura que você já tem. Então a gordura visceral que é depositada no ventre e nas coxas e no lado do corpo, etc., né, ela é uma referência que o próprio corpo utiliza para regular o quanto que esse corpo vai buscar no bolo alimentar novas gorduras. Tá? E veja bem que também que outra referência é que o volume de gordura dentro do fígado, que está estabilizado a nível do fígado, também é outra referência que o corpo vai utilizar. Quem é que vai efetivar essa regulação? A vesícula e o pâncreas, tá? A nível do intestino delgado. De tal forma isso é importante, né, esse metabolismo do corpo, que o corpo tem uma atividade digestiva que, em analisando todos esses aspectos, e mais alguns que eu não citei, né, em termos de disponibilidade de gorduras internas colocadas de maneira equilibrada dentro do organismo, ele faz uma reabsorção da gordura liberada pelo próprio fígado e uma absorção primária, ou em maior ou menor grau, né, da gordura dietética, né, da gordura que está sendo ofertada pelo bolo alimentar. Então, esse mecanismo é que vai precisar ser controlado para que você faça uma absorção excessiva ou ideal das gorduras que você porventura esteja ingerindo aí ao longo da sua vida, ou implícitas à sua dieta. Né? E a berinjela, ela não vai afetar, vamos colocar assim, a mucosa intestinal que poderia estar fazendo a absorção dessa gordura. Não, não é lá que ela trabalha no sistema que regula a sua capacidade de absorver. Ou seja, é uma atividade muito mais complexa, uma atividade muito mais sofisticada. Ela trabalha junto ao plexo hepático. Mas, de novo, e simplificando a informação, ela só vai funcionar se for apropriada, se for trabalhada de maneira integral. Tá? O princípio ativo precisa ser associado de maneira integral. Então, não se pretenda separar esta ou aquela parte do princípio ativo e obter aí a atividade de conseguir que baixe o colesterol. Então, a maneira mais interessante para que você consiga fazer a berinjela trabalhar como um regulador da densidade de colesterol no seu sangue é com água. Né? Como eu coloquei, a mucilagem dela, que possui todos os princípios ativos e que é doada facilmente, ela é hidrossolúvel. Né? Então você vai pegar 2 rodelas
do fruto, da berinjela, rodelas importantes. Aqui não é uma rodela muito fininha não, 2 rodelas dela. Vai colocar imerso em água, 2 rodelas podem ser colocadas num copo d'água de 250 ml. Vai deixar de 12 horas, uma média de 12 horas pelo menos, tá? Para que essa água vá solubilizando a mucilagem que a berinjela oferta, tá? E essa apropriação tem que ser lenta, tá? Então não vá fazer um chá para acelerar o processo. Também não submeta a berinjela à distringência de outras substâncias para acelerar o processo. Não, se você não respeitar os timings, né, os tempos de apropriação dessa mucilagem, o princípio ativo vai se modificar. Então não use nada que seja proposto que acelere o processo. Ah, porque o meu medicamento só vai estar pronto em 12 horas. Essa é a realidade dessa planta. Precisa ser feito dessa maneira, senão não dá certo. Tá? Então não ferva, não coloque limão, não associe com outra coisa, né? Não faça nada, só coloque em água. No outro dia você vai aproveitar essa água. Mas importante, fundamentalmente, a dinâmica medicamentosa do princípio ativo no seu ólos, ela é equilibrada. Ou seja, quando o indivíduo vegetal ele é apropriado por quem está procurando a atividade medicamentosa que aquele vegetal pode desencadear, ela procura o princípio ativo integralmente. Por quê? Porque aí ele estará equilibrado. E esse equilíbrio se faz entre 2 de substâncias ativas, biologicamente ativas. Uma atividade de uma substância que é irritante ao sistema, ou seja, que movimenta o sistema nas suas funções, tá? Versus a atividade de uma outra substância que é neutralizante desses irritantes. Dito da maneira simples, significa que o quê? Todos os elementos que estão dentro dessa planta, desse fruto aqui, né, que são biologicamente ativos, eles têm o seu antídoto dentro da própria fruta. Tá? E isso é muito importante ser percebido, por quê? Se você pretende utilizar qualquer alimento, qualquer planta, qualquer fruto, né, ou legume, ou raiz, ou caule, ou casca, etc., como medicamento, você tem que minimizar a presença dos antídotos. Senão, não vai ter a intensidade de atividade que você pretende como medicamento. Quando a gente busca medicamento, a gente sempre quer uma dinâmica farmacológica, né? Ou seja, a farmacodinâmica das substâncias que sejam mais ativas, né? Que sejam mais presentemente ativas dentro do organismo, emprestando dinâmicas muito superiores, muito mais velozes e por isso mesmo mais eficientes como medicamento do que os alimentos. Tá? Os alimentos vão mais devagar, por quê? Porque tem mais presença dos antídotos dos elementos irritativos que são biologicamente ativos e estão dentro dos alimentos e das plantas. Isso significa, em última análise, o quê? Que você pretendendo baixar o colesterol com a berinjela, você tem que tirar a berinjela da dieta. Muita gente preconiza, você vai tomar o suco da berinjela, tome 300 ml por dia, que o seu colesterol vai baixar. Aí a pessoa vai, pica uma berinjela, bota no liquidificador, com água ou sem água mesmo, ou com algum outro suco de alguma outra fruta, e fica tomando, e depois vai fazer o exame, e nada aconteceu. O que aconteceu? Ela se comunicou tanto com o princípio ativo, que seria hipocolesterolemiante, mas se comunicou também com o antídoto. Aí a dinâmica fica nutricional e não medicamentosa. Não é capaz de baixar a concentração do colesterol. Isso significa, então, na prática, que o indivíduo que quiser usar isso aqui como remédio não pode comer esse fruto. Tá? Então tem que tirar a berinjela da dieta, pelo tempo que você vai utilizar ela como agente medicamentoso. Em média, para a maior parte dos indivíduos, e veja bem que isso é muito customizado, né? Ou seja, não existe uma dose igual para todas as pessoas. Nunca é assim. É sempre a medicina naturopática, a medicina tradicional, é sempre a medicina muito pessoal, muito individualizada, muito customizada. Tá? Mas para o indivíduo médio, ele vai tomar esses 250 ml diariamente por 90 dias para obter um efeito importante. E veja bem que
esse efeito importante só vai ser alcançado se a dieta for apropriada, se o método de vida for apropriado, se o nível de atividade física do indivíduo for apropriado, e etc, etc, etc. Ou seja, o colesterol ele é a ponta de um iceberg de uma disfunção sistêmica, muito mais complexo do que apenas a presença do colesterol no sangue, né, ou nas artérias, etc. Então, ele é um denunciador de problemas, e não propriamente o problema. Não existe a doença hipercolesterolemia. Existe a situação de hipercolesterolemia que estará embutida dentro de um processo de adoecimento mais complexo, bem mais amplo. Então isso aqui também, é outra ressalva que tem que ser feita, só vai funcionar se tiver inserido dentro de um planejamento terapêutico mais amplo. Tá? Então não é igual uma estatina que você toma e você continua comendo as mesmas porcarias, vivendo a mesma vida de auto-engano, vamos colocar de uma maneira educada, politicamente correta assim, né? E aí o colesterol vai baixar de qualquer jeito. Isso existe, a estatina funciona, porém ela cobra um preço biológico, né, que é bastante deletério, não é interessante e você não vai querer ficar cheio de dor, né, depois de 5, 6 anos de consumo da estatina. Ah, mas eu sou jovem, então vou viver muito tempo, eu não vou poder usar a estatina até o fim da vida? Não, não vai poder, sob pena de realizar esses efeitos colaterais indesejáveis. Tá? Uma outra atividade que a berinjela nos oferece é a atividade hipoglicemiante, ou seja, como vários outros agentes fitoterapêuticos, né, em sendo hepatotônico, ou seja, regulador da atividade hepática, a berinjela tem a capacidade de ajudar o sistema a regular o eixo glicêmico, que é uma relação hormonal entre fígado e pâncreas. Tá? O glucagon hepático se relaciona com a insulina pancreática e os dois, num processo de antagonismo, né, quando um é secretado, o outro fica remido e vice-versa, né, eles conseguem fazer o organismo competente para aproveitar a glicose contida nos alimentos. Né? E não apenas aproveitar a glicose a nível da absorção, ele consegue levar essa glicose para dentro da célula. Né? Uma fase da dificuldade glicêmica é a resistência periférica à insulina. Né? Então, essa resistência periférica acaba resultando numa condição onde o sofrimento celular é máximo, a respiração celular é mínima, porque a glicose não adentra a célula, né? Por incompetência hormonal. A célula de se relacionar com a insulina pancreática e com o glucagon hepático. Bom, então outros alimentos têm, e inclusive a berinjela tem a capacidade de manter esse eixo regulado. Então a ingesta sistemática da berinjela, né, pelo menos 2 vezes por semana, ou miseravelmente 1 vez por semana, né, e sempre que der, mas voltando a repisar aquele detalhe, não faça todo dia, né, você não deve nem precisa comer berinjela todo dia para manter o seu índice colesterolêmico ou glicêmico estável. Tá? Por quê? Porque o corpo vai entrar num processo de irritabilidade com os princípios ativos irritantes da berinjela e isso vai causar alergia. Daqui a pouco a berinjela não poderá ser mais consumida porque o corpo não dá conta mais de processar. E ele se insurge, ele realiza sintomas, né, que vão denunciar um processo alérgico. Né? Isso acontece com qualquer alimento. Né? Então a gente não deve, se não estiver doente, se não estiver inserido em processo terapêutico específico que coordene e equilibre a apresentação da ingesta maciça desse alimento e de qualquer outro alimento, né? Você não deve consumir todo dia, mas consuma sistematicamente, consuma frequentemente, e será tão ou mais frequente quanto maior for o seu índice glicêmico ou colesterolêmico. Né? Ele é um bom regulador. Então, quanto mais você tiver de problemas, maior a densidade do consumo desse tipo de recurso. Né? Mas lembrando que isso tem um limite. Será o limite da repetição excessiva e o limite da toxemia. Né? Como é princípio ativo, e é princípio ativo irritativo,
terá uma dose tóxica, né? Lembre-se que o que separa o alimento do veneno é apenas a dose, tá? E o que separa o veneno do medicamento também é a dose. De tal forma que nós temos três dinâmicas diferentes em 3 dimensões de concentração diferentes. Primeiro a dose medicamentosa, depois a dose nutricional e depois a dose tóxica. Então você pode se intoxicar com qualquer coisa, com a berinjela inclusive. Né? Então tem lá um limite que você vai poder usar esse recurso como agente controlador tanto da glicemia quanto do colesterol. Tá? E é isso. Espero que essa informação tenha sido útil, né? E até uma nova oportunidade.